Após derrotar um figurante metido, o protagonista desmaia e acorda em um mundo destruído. Agora ele se pergunta se foi para outro Isekai, mas decide não se preocupar com isso e cuidar da garota que ele encontrou. A garota desmaia de frente, e dois caras aparecem, querendo levar ela, empurram o protagonista, que pega a garota em seu colo e corre. O protagonista é alcançado, é acertado, cai, mas se mantém firme em proteger ela, mesmo levando muito dano. Então a garota agradece, e o protagonista percebe que ela é a fada. Yuan acorda, e seu e-book mágico conta que ele estava no mundo espiritual das fadas, que é feito das memórias delas, e lembra o protagonista que esse é o caminho para conquistá-las. Yuan percebe que sua fada, Morphe, era humana, e decide falar com ela, então inicia uma videochamada espiritual com ela. Como de costume, ela está brava com ele, e ela pergunta o porquê ele não invocou ela. Ele diz não querer forçar ela a batalhar, e de forma super sarcástica, ela diz que acredita nele. Yuan diz que ela não parece acreditar nele, e ela diz que isso é óbvio. A ligação termina e súcubos entram na enfermaria. Yuan pensa que como protagonista deveria derrotá-las, mas ele é medroso, e sabe disso. Um grupo de mensagens surge no celular dele. A fada diz que ele é um covarde, e por isso tem o mesmo cheiro das súcubos que ela derrotou. Nisso ela conta que pode devorar as súcubos para ficar mais forte, e Yuan pensa em usar isso de desculpa para invocar a fada. Mas antes que um duelo começasse, o mestre das súcubos aparece, e diz que eles irão se mover nessa noite. A cena muda, e o protagonista está desesperado, pois não consegue achar a diretora. Após a reclamação, ele vai comer, e nesse momento ele escuta algo. Vemos alguém se aproximando. O Yuan acha que as súcubos apareceram para atacar ele. Com medo, ele se prepara para emboscar, e quando a mão da pessoa passa pela porta da enfermaria, ele acerta um soco em cheio. Mas quem estava ali era a princesa, e o protagonista fica ainda mais desesperado. Se passa um instante, e ele percebe que ela está sozinha. Assim, ele põe ela para dentro, deixa ela dormindo, depois ele resolve ir dormir também, na mesma cama, e após um tempo a princesa acorda, acerta ele bem forte. Yuan tenta se explicar, e ela reclama de ter sido colocada em uma cama de baixa qualidade. Para acalmar a princesa, o protagonista prepara um lamen instantâneo, e funciona. Logo após isso, as súcubos aparecem. O protagonista se esconde com a princesa, que não entende o que está acontecendo. Após uma procura, elas chegam no quarto que eles estavam, mas eles estavam em um porão. Nisso Yuan usa sua magia de plantas e segura as súcubos. As súcubos se divertem com a emboscada, e o protagonista aproveita para sair correndo com a princesa, que acha que isso é um jogo. Yuan pede para ela se esconder, e caso ela não seja encontrada, ela ganha um lamen. Assim, ele chama a atenção das súcubos, e chama sua fada para o combate. Morphe puxa sua espada, e em um movimento rápido ataca as súcubos. Elas desviam. A fada usa um poder que invoca cruzes, e aprisiona as súcubos. Quando elas estavam prestes a serem derrotadas, o mestre delas, que é o servo super forte da princesa, aparece, quebrando a magia da fada. As súcubos pedem ajuda, mas são eliminadas por ele. O e-book mágico avisa que ele é um cavaleiro de nível 8, e que a Morphe não deve ser forte o bastante no estado atual dela. A fada diz que ela vai vencer, para poder se vingar do protagonista, e avança contra o adversário. Yuan pergunta o que ele pode fazer ao e-book, e a fadinha e-book diz que o protagonista precisa aumentar a relação espiritual, e diz que há duas formas para isso. A primeira é no dia a dia, a segunda forma é um mergulho espiritual. Yuan pede para ir de uma vez para o mundo espiritual, mas ele não tem energia para isso. Morphe está perdendo a batalha. O protagonista se arrepende de ter gasto seu poder. A princesa aparece e oferece energia espiritual ao protagonista, e diz que ganhou a brincadeira. A batalha continua, e a princesa não reconhece seu servo. Yuan pede para que a princesa feche os olhos. Ela acha que é uma brincadeira chata.
mas ele diz que caso ela ganhe, ele irá garantir 1 ano de lamen. Assim, ela fecha os olhos, e Yuan pede que a fada aguente mais um pouco, e a princesa começa a carregar a energia do protagonista. Mas Morphe é acertada, o servo lança um poder contra o protagonista. Nesse momento a fada corre, e se joga na frente do poder. O protagonista consegue mergulhar nas memórias da fada. Vemos Morphe eliminando figurantes, e o único que ela poupa, tenta atacar ela pelas costas. O protagonista, caindo, avisa ela, e o figurante é eliminado. O protagonista tenta encostar na Morphe, mas não consegue, e a fadinha pergunta se Yuan já existe nesse mundo. Vemos Morphe recebendo seu pagamento pelos serviços, e logo após encontra uma versão de cabelos longos do protagonista. Tenta comprar a espada dele, mas ele não vende. Vemos Morphe em sua casa, e quando ela olha pela janela lá está o protagonista de cabelos longos. Quando ele olha para ela, deixa ela sem graça. Depois vemos ele protegendo uma garota de vários figurantes, enquanto apanha. Morphe aparece, vê a cena, se lembra do Yuan protegendo ela, e vai ajudar o protagonista de cabelo longo. Os figurantes fogem de medo dela, e a versão de cabelos longos agradece a Morphe, e dá a espada para ela, que testa, e diz que ele poder dizer que é protegido dela. O Yuan vê a cena, e diz que tudo que a outra versão dele fez foi usar técnicas de simuladores de romance. Yuan explica para a fadinha e Book as técnicas usadas pela outra versão dele, que ele ensinou a bondade dele, e a escolha da espada foi claramente calculada para conquistar ela. Yuan fica furioso com o que viu. Voltamos para o mundo exterior, em que a princesa já está quase sem energia. A fada continua a batalha, o servo afasta ela, e se prepara para eliminar o protagonista. Morphe já está com pouca força, fica entre o servo e o protagonista, e então decide levar o ataque, e assim, usa uma técnica que prende o seu adversário, mas gasta a vida dela no processo. O servo pergunta à fada se isso vale a pena, e ela diz que, se ela partir, vai ser uma libertação. Vemos o protagonista no mundo das memórias, absurdamente irritado com a versão dele do passado, que se vira e fala com ele, e por terem a mesma alma, podem interagir. O protagonista pergunta o que ele fez com a Morphe, e ele pergunta ao Yuan o que ele faria como um protagonista de um jogo de romance. Vemos o protagonista do passado, ele vai à casa da Morphe, e é recepcionado com a espada ao lado do rosto dele. Descobrimos que ela não tem convívio com pessoas comuns, e ele parte após deixar os doces com ela. Vemos eles nas docas. A versão do passado do protagonista diz que viaja o mundo, e a Morphe acha incrível que alguém fraco conseguiu ficar bem viajando. Ele conta de lugares que conheceu, e conta das flores que vieram a representar ela como fada, e pede para ela acompanhar ele. Vemos Morphe eliminando figurantes, e ficando sem graça ao ver o protagonista do passado, que vai à casa dela, e prepara uma refeição para ela, com um vaso de flores. O Yuan menospreza o prato, e a versão do passado diz que está preparando um prato mais elaborado. A Morphe se queima, e é acudida pelo protagonista do passado. Uma conversa sobre ela eliminar tanto figurantes acontece, mas ele diz que gosta dela. Ela conta que um dia foi protegida. A fadinha e Book pede que o Yuan comente, mas ele se nega, e o protagonista do passado diz que não quer deixar Morphe continuar vivendo essa vida. A cena muda, e ela está aceitando um serviço. O figurante tenta avisá-la que a paixão que ela está sentindo a fará mal. Ela não escuta, e parte. Com as passagens compradas, ela vai encontrar o protagonista do passado no farol. No caminho, ela encontra 2 figurantes que zoam com ela, mas logo ficam com medo e pedem desculpas. Ela deixa eles e chega no farol, no qual fica esperando muito. Após se decepcionar, ficando 3 dias no farol, a chuva cai, e o protagonista, que não pode ser ouvido, fica pedindo para ela ir embora. O figurante que arranja serviços para ela aparece, diz para ela fugir dali, ela diz que vai ficar. Um bando de figurantes aparece, destroem o topo do farol onde ela está,
Ferida, ela corre, pensando que o protagonista do passado pode estar capturado. Chorando, ela chega à entrada do farol, encontra a garota que o protagonista estava protegendo, e o figurante diz que eles eliminaram o cara. Ela fica furiosa, elimina os figurantes, e abraça a garota que chorava, mas então, ela é apunhalada pela garota, e o protagonista do passado aparece. Morphe fica feliz, e a garota diz que foi fácil como ele tinha dito. Morphe começa a ficar com raiva e ir em direção do protagonista. O figurante diz que isso era um plano do protagonista do passado, e ela fica ainda mais furiosa. Começa a se lembrar de todas as coisas que ele disse para ela, de todas as promessas feitas, e desolada, seu olhar está vazio. O figurante diz que vai eliminar ela, e o protagonista do passado fica sério. Morphe cai em desespero quando percebe que tudo era mentira. Vemos que o protagonista do passado eliminou todos com suas fadas. Morphe vai para cima dele, mas uma fada protege ele. Após atacar algumas vezes, ela cai no chão, sem forças. O protagonista do passado oferece que ela viva uma vida imortal, com muitos poderes, e que ela poderá usar esse poder para se vingar dele. Ela aceita viver essa vida, mas para isso, ela vai suportar uma dor indescritível. Yuan tenta acertar a versão dele do passado, mas não pode encostar nele. Eles começam a discutir, e a versão dele do passado diz que eles são a mesma pessoa, a mesma alma. Diz que Yuan não se importaria de fazer isso com um NPC, e um dia vai pensar igual a ele. A fadinha avisa que aquele era um fragmento de alma dele, e agora ele está na dimensão em que a Morphe está selada. Ele tenta quebrar o selo na mão, mas então lembra que precisou do sangue dele. A fadinha avisa que gastar todo o poder espiritual dele ali pode ser fatal, mas ele diz não se importar. Colocando a espada em seu peito, ele começa a sentir medo. A fadinha diz que é melhor ele reconsiderar. Ele crava a espada no chão e se pergunta se ele não deveria ser o protagonista. O mundo espiritual começa a desabar, e Yuan se lembra do sorriso dela, e diz que ele tem que assumir papel de protagonista. Escala os espinhos. Diz que ele errou na primeira vez que veio a esse mundo, mas diz que vai fazer a coisa certa. Beija ela, e se joga. Pensa que não terá uma segunda chance de ser corajoso. Vemos Morphe, ela está vendo as diferentes encarnações do protagonista, sentindo a presença dele nas memórias delas, e vê ele caído, se livra dos espinhos que seguravam ela. O ambiente se transforma, e ela vai até ele. Se ajoelha, tira o pedaço de espada do peito dele, e chorando diz que eles realmente eram diferentes. Pergunta como que ela vai gostar de alguém que não está mais vivo, e diz para ele sobreviver. Se levanta e lamenta de ter ficado sozinha. Mas o protagonista segura ela, e agradece pelo que ela disse. A fada puxa sua espada, e pede explicações. Ele diz que estava enganado, que realmente achou que não sobreviveria, mas a energia espiritual da princesa deve ter compensado a dele. E pede perdão para ela, e ela diz que vai deixar passar. A fadinha diz que ele pode conquistar ela, e Yuan diz a Morphe que eles podem usar a fusão. Assim ele volta ao mundo exterior, a princesa cansada cai em seus braços, e ele se prepara para ser um protagonista. Diz que é a hora do hack, chama sua fada, suas energias se misturam. O servo da princesa diz que deve destruir esse poder pois não pertence ao reino dele, e parte para cima do protagonista, somente para ser facilmente derrotado. O servo desvia do segundo ataque do protagonista, então Yuan lança mais um poder de espinhos, que são cortados, golpes são rapidamente trocados. E o servo sai voando, lança um corte de luz, mas sem efeito. A batalha fica mais intensa, e quando o protagonista ia começar um monólogo, a fadinha avisa do tempo limite, e a luta encontra seu clímax numa disputa de poder, com o protagonista quebrando a espada do inimigo com seu punho. Yuan acorda com a fusão desfeita, e se pergunta se seu adversário está vivo. A fada diz que sim, e a fadinha avisa que os sentimentos dela estão em 100%, e após irritar a fada sem ele querer,
a diretora aparece para arrumar a bagunça e dá ao protagonista 2 sementes de fada, e sorri de forma maligna. Não esqueça de deixar o seu like, e ser inscrito no canal, para ganhar mais vídeos. Valeu, até a próxima!